Olá pessoal, tudo certo? Clóvis do canal Fritzen Lab em mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser o quinto vídeo da série sobre o CH552, que é um microcontrolador baseado no 8051. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as interrupções externas, ou seja, a gente vai colocar um botão, uma chave, um push button, que quando pressionado ele vai trigar, vai iniciar um evento que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, interrupções externas, vamos dar uma olhada? Então, pessoal, como de costume nessa série de vídeos, aqui está o CH552, né? O microcontrolador ali ele é programável via USB e alimentado também pela USB. Eu tenho aqui um push button no pino P3.3, que está na interrupção INT1, tá certo? Se você consultar o datasheet, a INT1 está no P3.3. E no P3.5 tem um LED. O que vai acontecer? Quando eu pressionar esse botão, o P3.3 vai a nível 0 e vai acionar a interrupção. Aí vejam o que vai acontecer. Começou a piscar o LED, então, ou seja, pressionei o botão, começou a piscar o LED, deu a interrupção, né, e fez o que eu mandei, que é piscar o LED. Eu vou pressionar o botão novamente. Parou de piscar o LED. Então, toda vez que eu pressionar o botão, ou ele começa a piscar, ou ele para de piscar, através da interrupção INT1, ali do P3.3, tá certo? Isso aqui não é lógica de if nem nada, isso aqui tá lá na interrupção, já vou mostrar para vocês. Então, pressionei o botão, começou a piscar. Vamos dar uma olhada então como é que acontece, pessoal. Aqui no timer 0 init, na minha função timer 0, não tem nada a ver, tá? Mas eu coloquei o EX1, que é o Enable Interrupt 1, aqui. Então eu coloco o EX1 para 1, aí aqui eu já habilito todas as interrupções, então eu já faço, né, tudo que precisa do timer 0 e da interrupção externa aqui, né, aqui dentro, já habilito ela e pronto. Aí o que acontece, pessoal? Toda vez que o nível lógico aqui do botão for para 0, ou seja, toda vez que eu pressionar o botão, tá certo? Ele vai cair nessa interrupção aqui, ó, nessa int1 ISR, nessa função. E o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o P3.3 está em nível 0, ou seja, ele tem esse barrado aqui, né, porque daí não seria 1, seria 0. Se tiver em nível 0, ou seja, se o botão tiver pressionado, ele vai colocar o button IRQ em 1, ou seja, vai dizer que a interrupção ocorreu, e o debounce também em 1, né, para iniciar a função debounce. Aí o que vai acontecer, pessoal? A função debounce, esse debounce ali, ó, ele vai verificar se ele está ativado. Se ele estiver ativado, ele vai contando. Esse timer 0 ISR ocorre a cada 10 milissegundos, eu configurei para isso, então a cada 10 milissegundos ele vai somar 1 aqui nesse debounce. Quando ele chegar em 60, ou seja, 600 milissegundos, ele joga o debounce para 0, ou seja, passou o tempo, né, de 600 milissegundos, ele joga daí o debounce para 0 e zera também o timer do debounce aqui. E agora vamos dar uma olhada, pessoal. O blink LED, né, o piscar é basicamente em 250 milissegundos ele joga o P3.5 em on, e até 500 milissegundos, entre 250 e 500, ele joga o P3.5 em 0. Aqui na minha função main eu configuro todas as IOs, né, o P35, o P33, P30. E o que acontece aqui no meu while 1, né, no meu loop infinito? Ele vai fazer as verificações das variáveis lá, né, se o button IRQ for 1 e não tiver em debounce, ou seja, né, se ele tiver, se for possível ele começar a piscar e o LED on tiver em 0, ele vai mandar o LED on para 1. Se o LED on já tiver em 1, ele vai mandar o LED on para 0. Daí o que acontece com o LED on? O LED on, ele liga o blink LED, se ele tiver em 1, e desliga o LED se ele tiver em 0. Então, ou seja, uma vez que eu pressionei que o LED on, digamos, foi para 1, ele manda piscar o LED, pressionei de novo, o LED on vai para 0, ele manda parar o LED. E a gente tem também nesse exemplo aqui uma comunicação serial, pessoal. Então, a cada 100 contagens, vezes 10 milissegundos dá 1000 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo, ele incrementa essa variável chamada counter mais aqui, e ele joga no monitor serial, então, esse valor, esse counter, né, ele vai jogando. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu abri aqui o put, né, o terminal put, ele está aqui contando a cada 1 segundo, 2676, 2677, 2678. Quando eu pressionar o botão aqui, ó, vocês vão ver o que vai acontecer na tela ali também. Vou pressionar o botão, olha, ó, int1 detected, ou seja, detectou uma interrupção. Então, ou seja, a comunicação serial aqui, ela está servindo para a gente estudar ela, né, para ela mandar um valor incremental, e também
tá servindo para dizer, ó, detectou interrupção 1. Então, pessoal, vocês viram como é fácil, como é rápido você aplicar uma interrupção externa? Eu esqueci de falar ali no vídeo, mas o CH552 tem duas interrupções, a int 0 e a int 1. Eu não estou usando a int 0 porque ela é no mesmo pino da comunicação UART, que eu estava usando ali no vídeo. Então, eu implementei a comunicação UART ali no P32 e P34, coloquei a interrupção no P33 e o P35, então, o LED. Mais informações, o diagrama esquemático, né, só às vezes falar que não fixa, né? Diagrama esquemático, todo o código que vocês vão precisar para gravar, para executar esse exemplo, tá lá em fritzenlab.com.br, tá certo, pessoal? Vejo vocês, então, nos próximos vídeos.